Fala galera! Olha a gente aqui outra vez e hoje num cenário diferente, né? A nossa segunda temporada do Tech Pod está no ar e olha, a gente veio com bastante novidade para essa temporada, pessoal. Vocês vão amar de verdade. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Essa conversa vai ser um prazer, literalmente. Vem comigo nessa viagem de hoje. Gente, estou aqui com essa mulher incrível. Eu sou seguidor dela no Instagram. E assim, quando eu olhei o perfil, eu falei, não, eu preciso convidar ela para vir no nosso podcast, no TechPod, porque aqui tudo pode ser tratado. E o assunto de hoje será sobre sexologia. Eu estou aqui com a Josi Mota, sexóloga number one. Quanto exagero, mas fico feliz. E eu, assim, sou muito grato por você ter aceitado o nosso convite, Josi. É um prazer te receber aqui. Né? Eu que agradeço e espero que realmente seja muito prazerosa nossa conversa, né? E é um assunto, né, que, assim, eu, particularmente, hoje já sou mais tranquilo sobre isso, mas eu vejo que, realmente, né, quando se trata de sexologia, é um tabu para muitas pessoas, né? Ainda, né? E por mais que a gente tenha informações, por mais que a gente esteja divulgando tantas coisas, parece que ainda assim algumas pessoas ficam extremamente paralisadas quando o tema é sexo. Né? Porque, tipo, isso não, isso não, isso não. Enfim, talvez isso é um reflexo ainda do quanto ainda precisamos repensar, olhar para a nossa sexualidade de uma forma muito mais natural, né? Mas eu acho que faz parte do processo de cada um. E é uma coisa tão boa, né? Oh. Mas assim, eu acredito que... Eu estava até conversando contigo nos bastidores aqui, contando um pouco da minha história, né? E tudo mais. E eu mesmo, né, na área da sexualidade, a gente tinha muito paradigma, muita coisa que a gente falava, isso não pode, isso não, né? Eu não tive, assim, na questão de ter alguém para conversar sobre isso, né? Por quê? Porque eu era evangélico na época, né? Então a gente tinha essa questão da religião, não que a igreja evangélica hoje reinventou, né? Eu vejo isso porque eles investem bastante hoje em casal, né? Encontros de casais, traz pessoas para falar sobre isso, que eu acho que é importante. Mas existia, né? Essa questão de você ter alguns assuntos que você nem conversava nem com seu pai, nem com sua mãe. Mas porque acho que até hoje ainda é assim. Ainda assim, né? Sempre que alguém diz, porque meu pai ou minha mãe não falavam comigo sobre sexo, eu digo, entra na fila, porque assim, bem-vindo à nossa realidade. E talvez porque nossos pais também tiveram até menos informações. Além do mais, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de uma coisa muito escancarada, né? E as pessoas têm vergonha de passar isso para as crianças, ou não sabem, têm medo de como elas vão receber essa informação. Né? E, infelizmente, aí vou fazer uma crítica, né? A escola realmente também não sabe o que fazer com esse material, até porque quando ela mexe com esse material, às vezes ela também vai ferir a moral de pais que têm pensamentos diferentes. Pois A escola fica cheia de dedo, como é que eu trato isso? Como que eu falo, né? É verdade. É porque assim, realmente, né, como você pega ali várias personalidades, várias criações, é difícil você trazer um assunto que você não sabe como que o pai ou a mãe vai aceitar, porque tem gente que, né? O meu filho mesmo, quando ele tinha uns 10, 12 anos, a escolinha dele me chamou para falar sobre sexualidade. Eu fiquei com muito medo, porque realmente assim, primeiro que o meu público é exclusivamente adulto, tá? Eu nunca tratei com crianças, não é minha praia. Tem gente que tem esse trabalho, mas não é minha praia. Mas assim, eu me reuni com a escola e falei, olha, até onde eu posso ir? Porque eu não quero ferir, né? E nem chocar ou fazer com que esses pais e essas mães venham aqui jogar pedra na escola. Sim. Então, na verdade, o que a gente fez foi um trabalho bem levinho, de filminho. Superficial, assim, meio que de desenho de corpo, né? Com contorno, onde fica a cabeça, onde fica ali, mas... Infelizmente teria que ser daquela maneira. Sim. Embora eu acredite assim que uma educação sexual ela precisa sim ser feita na escola a partir da adolescência e que ela não pode ser só baseada em ISTs, nem em colocar camisinha numa banana, né, ou falar de gravidez. Acredito que uma educação sexual, para mim, né, assim,
que seja efetiva, ela passa, inclusive, pelos medos da primeira vez, as inseguranças dos meninos, né? As falas que esses meninos têm, às vezes, de ser julgados por essas pessoas, outras com que eles vão se relacionar, meninos ou meninas. Eu acho que deveria ser falado sobre a questão de gênero, eu acho que tudo isso deveria ser abordado de uma maneira bem leve, descontraída, né? Não sei se as nossas escolas vão um dia, né, ter culhões para poder bancar isso. Porque realmente, né? Mas assim, hoje eu acho que até isso tá mudando um pouco, né? Essa questão, até porque a mídia fala, né? Sim. Às vezes você vê filme, Sim. a criança tá assistindo, o que é isso, né? Uhum. E aí os pais, eles vão ter que, opa, se eu não falar, alguém vai falar e vai falar errado. Então deixa eu explicar, deixa eu, né? E é importante isso, né? Realmente é importante. Josi, você sempre trabalhou nessa área da sexualidade? Não. Eu sou psicóloga de formação, né? Primeira especialização, na verdade, depois da minha graduação, foi em terapia de casais. Você fez terapia. Só que, na verdade, eu entrei na faculdade não como a maioria, que foi por volta dos 17, 18. Eu entrei na faculdade com 23, né? E então um pouco mais tarde. E eu já era casada. E eu lembro que Nossa, então casou novinha. então eu acabei sendo a referência das meninas. E eu adorava falar de sexo. Adorava. Mas eu me sentia, né, a mulher madura, né? Minhas amigas todas 17, 18, Josi, como é que é? E não sei o quê. E eu, assim, assado, e lia. Sempre gostei muito de ler, ir atrás. Então, eu já saí da faculdade dizendo, eu vou estudar sexologia. Só que, em razão das minhas, né, dificuldades de estar em lugares diferentes, até em razão do meu marido, o trabalho dele exigia que a gente se mudasse muito, eu acabei tendo a oportunidade de primeiro fazer a especialização em terapia de casais e depois em sexologia, né, em sexualidade humana, que a gente fala. Então, hoje eu trato... a palavra correta seria sexualidade humana, né? Para estudos, né? Sim, Assim, sim. quando a gente vai colocar, por exemplo, você vai fazer um estudo científico, você coloca sexualidade humana. Mas, assim, as pessoas não vão entender. Então, a grosso modo, é sexóloga, aquela que estuda sobre sexo, né? Sim. E nesse contexto, assim, hoje, já adiantando, assim, o que uma psicóloga, né, faz como sexóloga? O que vem para mim é tudo que não é orgânico, né? Então, um homem chega para o médico dele e diz, ai, doutor, tô com muita dificuldade aqui de ter uma ereção, né? Aí o médico faz todos os exames e tal. Olha, tá tudo descarta, fala, cara, não tem nada físico, nada orgânico. Ó, vai lá pra ajuda, né? Então, assim, tudo que vem pra mim são as disfunções ou dificuldades sexuais de ordem psicológica ou psicogênica, como a gente preferir chamar. Né? Ou a menina vai também na sua ginecologista e faz todos os exames, blá, 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 tem uma dor ou tá com, né, o desejo diminuído, que é a maior busca no consultório, tá? Já precisa te adiantar. Então ela vem pra mim. Eu até fiz aqui uma observação aqui sobre esse desejo diminuído, né? Nas mulheres, né? Quando ela não tem a vontade. E isso acontece muito, você vê em relações de muito tempo, né? Às vezes a relação tá desgastada, o que você tem que observar aí nesse contexto, daí que entra, né, as observações subjetivas, é que às vezes, e eu não tô dizendo que todo desejo diminuído é uma relação desgastada, não é isso não é uma equação, não, inúmeros fatores, né? Mas às vezes a relação tá desgastada não emocionalmente, mas eroticamente. Aquele casal virou papai e mamãe demais, né? Só é aquele feijão com arroz. Né? Porque aquele papai, aqueles lá que se chamam de mamãe, de papai, não sei se vocês já viram, né? Sim, já vi. Né? Mas o que tem a ver? É tão fofinho. Vai por trás. Não é só ali que fica, não, né? Então é por aí, né? E tem muitas demandas no consultório, muitas, inúmeras, né? E não só mulheres, mas homens também procuram, inclusive, o desejo diminuído, né? Embora a gente receba pouco essa informação, por quê? Eu acredito, não que tenha um estudo voltado para isso, mas é uma observação minha, é que, na verdade, para um homem admitir que ele está com desejo diminuído, isso é muito difícil, primeiro, né? Porque tem aquele a ideia de que homem né? pensa em sexo 24 horas, homem não pode ver uma pessoa que ele deseja que já fica, né, ereto. Cara, não é assim, nem todo mundo, né? Calma, né? Sim. Então, um homem admitir que está com desejo diminuído é muito difícil. Então, ele recorre a tudo.
até a benzedeira lá, mas ele só chega pra mim no último caso, nessa No situação. último estágio ali, né? Não, ainda chega assim, ai, como eu queria que não fosse psicológico, queria que fosse físico. Não, nada contra você, Josi, mas não queria estar aqui. Eu falei, então, tudo bem, super te entendo, mas eu não vou conseguir tratar se você realmente não aceitar a E ideia. assim, quando a pessoa chega lá no seu consultório e fala, pô, ó, realmente esse aqui é aqui. Sim. Normalmente é por quê? Que tá aqui? É. Qual que é essa dificuldade? Vamos Por lá. que Vamos lá. Não existe um porquê, né? são São vários? inúmeros Aham. porquês, né? Então, assim, quando a gente pensa na questão do desejo diminuído, o que a gente observa de maneira geral são crenças, tá? E incluindo crenças que, vamos pegar aqui uma das mais básicas, assim, que ela não pode tocar no próprio corpo, que ela não pode conhecer, que na verdade quem dá o prazer para ela é o homem, ou a parceira, ou quem, né, esse segundo. E aí a gente fala, gente, a tua casa é teu corpo. Se alguém chega na tua casa e tu quer que a pessoa entre sozinha, você tem que apresentar ali, né? Faz parte. Esse é um dos pontos, tá? A educação sexual, mas assim, não é só uma coisa, são várias que faz parte desse contexto da própria educação sexual, né? Tipo, o que eu acredito ou não sobre sexualidade e como eu me vejo, autoestima, como me vejo como pessoa, como mulher, enfim. Eu acho que esse ponto da autoestima são um ponto assim que Sim, então é são bastante. várias frentes, entende? E assim, quando eu falei também, né, de algumas coisas que são acreditadas, a própria questão de assim, é o anticoncepcional, é a menopausa. Eu falo assim, olha, isso até explica, mas não justifica, né? Eu até brinco, digo assim, olha, o anticoncepcional foi inventado em 64, né? Começou o uso. Antes disso, então, a mulherada estava louca por sexo. Só não podia falar. Então, se eu tirasse o anticoncepcional como motivo, o que você me diria? Né? Então, a maioria não sabe. Mas é porque a gente procura um culpado o tempo Sim, inteiro, né? E na verdade, quando a gente vem para terapia, a primeira coisa que a gente diz, você precisa se implicar. Se você não se implica, a gente porque eu não consigo fazer nada pela indústria química, que é responsável pelo anticoncepcional, eu não consigo fazer nada pelos meus pais que não me deram, eu não consigo fazer nada com esse passado, né? Ou com essa coisa que você está dizendo aí com esse terceiro. Mas eu consigo fazer com você. Você consegue fazer por você, você consegue mudar. E desejo, ele é muito do pensamento, né? Daquilo que eu trago para o meu dia a dia. Se eu penso em sexo durante o dia, e quando eu falo penso em sexo com qualidade, não é pensar em sexo de forma fofa, errada, como pecado ou como sujo. É pensar em sexo como uma coisa gostosa, né? Se eu trago isso para minha mente, se eu inundo ela desses pensamentos, assim, ele vai estar presente na minha legal. E assim, sobre essa questão que você falou desses paradigmas, né, que às vezes a pessoa traz, né, e acaba sendo um bloqueio, como que é o ponto para a gente chegar naquela resolução? Por exemplo, tem pessoas que foram abusadas, Sim, que eu acho que isso daí acaba trazendo também um bloqueio no muitos. toque, né? Sim. Muitas pessoas procuram você nesse O aspecto? abuso, homens e mulheres, você acredita? Né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque a pele tem memória, né? Então, por exemplo, uma pele que entendeu que isso aqui é carinho, né? Então, assim, ela vai responder rapidamente a isso. Mas a gente vê muito facilmente pessoas que tiveram históricos de abusos, e eu não estou falando só, né, de um abuso sexual, mas abusos físicos, assim, normalmente essas pessoas, quando você tenta se aproximar, elas, mesmo que elas te conheçam, no primeiro, inconscientemente elas se afastam, né? Porque a Sim, pele entendeu que essa aproximação pode ser perigosa, pode vir seguida de é um aquele reflexo, agressivo, né? né? E aos poucos elas vão entendendo. Mas, assim, quando você fala a resolução, né, passa por toda a história, né? Porque muitas vezes é preciso entender o que está, como é que foi essa história. Muitas pessoas que sofreram abuso se colocam no lugar de culpa, tem muita culpa envolvida, né? E aí eu vou dar um exemplo, mas não necessariamente é o único, tá? É muito comum você ver, por exemplo, meninos ou meninas, né? E aí eu vou pegar um caso até mais recente, sem nomes, assim, né? Um menino que havia sido abusado pelo seu padrinho, tá? E ele tinha por volta dos seus 9, 10 anos, e ele não conseguia nem falar sobre isso. Isso estava atrapalhando muito a questão do desejo dele com a parceira, né?
Então veio para mim com essa questão. E nesse contexto, assim, quando você volta, o que às vezes é muito difícil, sempre com a permissão dessa pessoa para entender um pouco dessa história, né? A culpa você percebe nas entrelinhas em que sentido? Tipo, por que que eu deixei? Né? Mas era uma pessoa conhecida, era uma pessoa, né, do ciclo da família, que era muito amigável, que era muito querido. Esse carinho, ele foi indo aos poucos, de um abraço, passou por uma mão que escorregava. Então, a criança não sabe ainda, peraí, eu vou ser desagradável se eu puxar a mão, né? Uhum. Além do mais, quando essa mão começa a tocar também uma parte do corpo que responde, né, a um estímulo, isso seja até num dark room, você responde, né, Sim. assim, ela começa a ter essa coisa do tipo, tá, mas por que que eu permiti? Então, por que que eu senti prazer se eu não deveria? Porque só mais na frente é que ela vai entender que aquilo é um Sim. abuso sexual. Então, a culpa tá ali. E é quando a gente consegue trabalhar isso tudo, essa história, ressignificar ela e entender que É não é resetar, assim. né? Não sei se é resetar, porque fica parecendo que você apaga, não, né? Você está falando de reinício, de Sim, sim, reiniciar, sim, né? sim. Apagar não dá, né? Eu falo assim, ó, só se fosse um pequeno Alzheimer, é melhor não Sim. desejar, não, que ele não vem em pequenas porções, não, É né? verdade. Então, assim, é criar a possibilidade de voltar e não sentir mais tanta dor, né? Ou de não se culpar, ou de entender que, cara, você não podia fazer nada sobre aquilo, mas você pode se proteger agora, né? Ou quem você conhece, né? Na verdade, não havia nada que você podia fazer sobre isso. Então, perdoe-se, né? Assim, e corpo sente prazer e tudo, mas foi numa época que você não sabia como administrar isso. Então, muita gente que vem ligada ao abuso, ela começa a sentir, ela começa a associar prazer à culpa. E a culpa, ela é inimiga do prazer, Sim. né? Imagina a pessoa comendo, vamos pegar a questão da dieta, com culpa, né? É. Você tem prazer na comida, né? Então, imagina isso no sexo também. Ele tem que ser de desenvolver, né? Mas é bem interessante isso e eu acho que até para quem tá nos assistindo, né? É um assunto que às vezes a pessoa, tipo, pô, como que eu vou me ajudar, né? Por isso que é interessante, né? E muita gente só dá Google, né? Só Google. Não, e o Google mata qualquer um, né? Assim, na verdade, eu acredito que a internet, ela tem inúmeras informações, né? E muitas delas podem ser Até maravilhosas, úteis, né? tá? Úteis e tudo. Mas não entenda aquilo como uma coisa pessoal, ela é genérica, né? Ela não é uma regra Que geral, é né? até um medicamento, né? Que é uma coisa que vai na tua parte química ali. Se entra no teu organismo e no meu pode ter reações Diferente. diferentes, imagine situações onde aquilo ali faz parte do contexto da história daquela pessoa e não da tua, É. né? Eu lembro uma vez, eu fiz rádio em Belo Horizonte, né? Assim, Legal. eu participava de um quadro durante um ano, quando eu morei em Belo Horizonte, e eu lembro que o pessoal falava, Josi, tal, tal, tal. Aí teve um rapaz que, né, me mandou mensagem, falou assim, é porque eu vi que tem um exercício que a gente faz, que é o Start Stop, não sei se você já ouviu falar, Já. né, que é para ejaculação precoce e tal. Eu falei assim, olha, até existe, mas toda e qualquer manobra faz parte de um contexto. Então, não é Sim. assim, mas eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falei assim, olha, eu não te indicaria, eu te indicaria procurar o teu urologista primeiro, né, ver como é que estão as coisas. E a partir dali, se ele vai te encaminhar ou não para uma físio, para uma sexóloga, eu acho que seria muito interessante. Não tem jeito disso não. Vou. E aí, engraçado, e eu já disse para ele que não, né? Daqui a pouco, uma semana depois, ele, aquele exercício que você me indicou não prestou porra nenhuma, né? Eu falei assim, peraí, primeiro que eu não te indiquei, vamos voltar aqui nas conversas, né? Você nem é meu paciente, tudo. Segundo, né? Você tá querendo que um exercício, né, mude toda uma postura de uma vida de 30, 40 anos, assim, você tem que trabalhar a tua ansiedade, cara, presta atenção. Ai, ficou puto, né? É. Mas realmente Mas é a sociedade miojo, né? Eu quero tudo pra ontem, é né? instantâneo, né? Uhum. Até tem uma pergunta, agora a gente conversando aqui, esses dias eu fui num aniversário, né, de um amigo nosso, Sim. e aí a gente tava lá no bate-papo e tal, e daqui a pouco entrou o assunto assim, né? Sexo oral. É sexo? Aí, Pois é, o pessoal hoje em dia vai, não, isso aí não é preliminar mais, né? É sexo sim, porque se a gente coloca sexo oral, né, apenas como preliminar, você está excluindo que as mulheres não podem ter sexo, sim, né? E as mulheres têm como ferramenta principal da sua sexualidade, da interação sexual com outra mulher, o sexo oral. Então ele é sexo.
né? E aí, quando você tira o sexo oral do rol das preliminares, acho que a maioria fica perdida aí agora. O que que eu O faço? que eu faço? É. Não tava a fim de conversar, não, né? Eu já queria... Ai, ai. Uma coisa assim que eu acho interessante também, que até eu fiz um, né, quando eu falei que eu ia trazer você, eu falei assim, faça uma pergunta, né? E algumas pessoas perguntaram lá. E assim, muitas pessoas têm curiosidade sobre a questão de relacionamento aberto, Uhum, né? Ah, e sim. será que isso vai apimentar o meu relacionamento ou vai prejudicar? Funciona, Funciona, não, né? Ah, sobre homenagem, sobre é. swing. Que é a sua opinião, assim, relacionada à sexologia, né? A sua terapia, que você fala, assim? Posso, então, trazer um pouquinho? Porque, assim, Deve. todas essas pequenas coisas são focos diferentes, né? E uma coisa são as fantasias, né? O relacionamento aberto não entra na fantasia, é só uma modalidade, uma forma de viver. Mas homenagem, o Homenagem, então, ele é swing, considerado como uma fantasia? é uma fantasia, tá? O swing também é uma fantasia. Mas diferente, também temos os fetiches, né? Então tem uma diferençazinha ali que é uma linha bem fininha, mas é assim, quando a gente pensa na palavra fetiche, né? Na própria, no dicionário mesmo, você vê que ele é um objeto mágico, que a gente coloca como mágico, né? Então, e o fetiche, ele é o seguinte, você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que têm fetiche por pés, né? Sim, Por sim. calcinha, ou por mesmo homens que usam calcinha. Então, qual a diferença do fetiche para fantasia? No fetiche, a pessoa só sente prazer se aquele objeto, o pé ou a calcinha, estiver presente. Então, se não, tô transando aqui contigo, se o teu pé, não estiver olhando pro teu pé, eu não sinto prazer. Isso é fetiche, porque eu tô presa àquilo. Eu sou, de alguma forma, o meu prazer está condicionado àquele objeto ou àquela parte do corpo, né? Que são os parcialistas. Já na fantasia, aquilo pode. Se for só uma fantasia, eu posso sentir prazer de outras formas, eu não estou presa àquilo. Né? Ah, Então, então essa é a diferença, né? homenagem é uma fantasia, o swing é uma fantasia. E homenagem, por exemplo, não sei se você sabe, são assim, quando você convida uma terceira pessoa, Sim. seja um homem Que é ou uma aqueles que também mulher, chamam né? de... Homenagem a Troar, sim, atuar, depois que né? é três, né? Então, É. então pode ser um homem e duas mulheres, pode ser duas mulheres, um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens, enfim. E já o homenagem é essa troca, né? Na troca que eu digo assim, tem dois casais, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse Né? swing, né? Oh, Homenagem. desculpa, swing, Sim. falei homenagem agora, troquei, é tanto É. nome, né? E exemplo com cold, não sei se você já falar, que é Cold? cold. O cold é uma fantasia, Sim, sim, sim. né? É aquele que fica só observando. Não, esse E é o cuckold ele tem uma vertente, na verdade, do voyeur, né? Que voyeur, gosta de olhar. Mas o cuckold, ele sente muito prazer em oferecer a parceira para um terceiro. E aí, tem gente que fala assim, é o corno, né? Mas assim, Sim, essa é uma denominação bem, digamos assim, muito pouco gentil, né? sim, Não é sim, isso. sim. É sobre sentir prazer em ver a parceira como uma... A gente até fala na psicologia que, na verdade, o cuckold, ele projeta, é como se ele estivesse assistindo um filme com a esposa, né? É Com como se ela fosse atriz. a atriz, né? E aí tem um cara que tá lá servindo. E esse cuckold, ele pode ou não participar, mas normalmente o cuckold não participa, né? E vem daquele passarinho cuco, né? Porque o cuco, na natureza, ele choca os ovinhos de outro, né? Então, por isso que Por isso. pegaram o termo, né? Ah, interessante, ó. Conhecimento também. E quando você falou de relacionamento aberto, assim, né? Primeiro, ele não é uma solução para casamentos que estejam ruins, tá? E muitos casais me procuram para abrir relação, né? Eu até penso em escrever um livro sobre isso. Já comecei a esboçar, mas ando preguiçosa, confesso para vocês, porque eu estou diminuindo meu ritmo, né? Já estou em fase de desacelerar. Mas enfim, e ele, na verdade, só poderia acontecer quando o casal está muito afinado. Né? Porque É é que muito tem que ter complexo. aquela sintonia perfeita, né? Isso, porque assim, vai exigir que esse casal desconstrua a forma como eles aprenderam a se relacionar. Porque é muito fácil ser monogâmico. Todo mundo, não precisa nem falar o que é monogamia, mesmo que você não saiba dizer assim, monogamia é uma forma de... Mesmo que você não fale ela, né, nas suas... descreva ela, né, de forma direta, todo mundo nasceu sob o signo da monogamia em razão da nossa cultura. Agora, o que é o contrário disso? E não que o relacionamento aberto seja o contrário.
tá? Não é sobre isso. Mas diferente da monogamia, que as regras são estabelecidas socialmente, né? No relacionamento aberto, as regras são estabelecidas somente por aquele casal, mas precisam ser estabelecidas. Sim. Não é como tem muita gente assim, relacionamento aberto é uma bagunça. Eu falei assim, não é. Né? Se você olhar a monogamia hoje, na verdade, você vê muito mais regimes semi-abertos. Né? É verdade. Onde só um brinca, né? Sim. Na monogamia, no relacionamento aberto, esse casal, ele está disposto ou não a lidar com aquilo. Josi, o ciúme, que é uma das coisas que eles mais me perguntam. Como é que a gente lida com isso? Eu falei assim, primeiro, você tem que entender que o ciúme é um sentimento humano. Não tem como tirar, não. Não existe isso, né? Pode ser que a ciência em algum momento vá lá e diga, é aqui, descobri, vamos tirar. E nem sei se daria bom. Acho que daria M em algum lugar. Né? Mas, Sempre assim, vai ter um gargalo, né? Isso. Então, assim, é preciso aprender a lidar com isso, né? Sobre esse sentimento. O sentimento é teu, não projete no outro, né? E as regras precisam ser muito bem definidas, amarradinhas. Por exemplo, tem casais que decidem que vamos ter, né? Vamos poder ter relação. Primeiro, relacionamento aberto é eles poderem ter relações sexuais com outras pessoas, né? Se isso vai poder envolver ou não o afeto, também é um acordo daquele casal. Que aí também já beira o poliamor, né? Mas a maioria diz, não, é só sexo. Alguns dizem, é só uma vez, não faça isso, outros não tem envolvimento, mas alguns dizem, não, tudo bem. Uns dizem, queremos saber na cama, porque isso traz pra gente uma fantasia. Outros dizem, o que você faz, eu não quero saber, mas isso é um acordo do casal, né? Porque eles estão muito mais ligados à lealdade do que à fidelidade. Entendi. E realmente, né? O pessoal perguntou lá e é um assunto mesmo que é um paradigma, mas muita gente tem curiosidade, né? E tem muito mais gente vivendo isso hoje do que a gente imagina. É mesmo, né? Tem. Né? Só que as pessoas não falam, Elias, por quê? Por exemplo, eu lembro muito de uma paciente minha que ela estava falando assim, Josi, ela tinha um relacionamento aberto, quando ela veio para mim, eles estavam abrindo e depois ela deu continuidade, né? E a terapia de casal acabou, mas ela ficou comigo. E ela falou assim, Josi, uma das maiores dificuldades que eu encontro hoje, por exemplo, em falar no meu ciclo sobre ter um relacionamento aberto, é que, primeiro, às vezes os maridos das minhas amigas começam a dar em cima de mim achando que é um convite. Uhum. Ou as minhas amigas se afastam assim, ela vai dar em cima do meu marido. Então, assim, não é sobre isso, gente. Não é. É só sobre liberdade. Mas não. E as pessoas acabam confundindo, infelizmente, por isso a dificuldade. Então, às vezes, muitas pessoas têm relacionamento aberto e você nem sabe. É porque, na verdade, é uma coisa bem particular. Igual você falou, né? Envolve mais lealdade, né? Do que fidelidade. Muito bacana. Vamos lá. Você já falou um pouco sobre ejaculação precoce também, né? Que você falou lá até do start-stop, né? Essa é uma das manobras, tá? Mas a gente não indica assim aleatoriamente. Isso faz parte de um contexto. Quando você vai, né, recebe um homem com uma ejaculação precoce, é preciso entender o que está acontecendo, quais são os gatilhos. O que está fazendo, né? Porque não necessariamente diz respeito a esse tipo de exercício que você vai passar. Às vezes a gente tem que passar outros ligados à masturbação consciente, outras coisas assim. Né? E assim, uma coisa que eu acho que até é uma dúvida de muita gente, né? Sim. A questão assim, tem pessoas que, homem, né? Ejaculam, mas não ejacula muito, não sai muito. E tem uns que. Quantidade. Tem uns que jogam jato lá na frente, né? Oxi, vocês também estão agora, além de tamanho, estão brincando, né? Parece aqueles meninos brincando de quem vai mais longe, né? Que é isso? Mas o que assim, na fisiologia, né? Tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar isso? Na verdade, isso aí seria já com o urologista, né? Já é mais parte... entender a questão orgânica, de como está funcionando. Mas, normalmente, a gente vê, assim, cada pessoa tem uma forma de funcionar diferente. Tem mulheres que lubrificam um pouco mais, homens um pouco menos. Então, assim, não é uma coisa que, dependendo da situação, esteja disfuncional. Isso, claro, quem vai poder avaliar seria o urologista. Mas, no caso dos meninos, pode ser só uma desidratação, pode ser, algumas coisas ligadas às fontes de vitamina também, né? Entendi. Tá, então, o equilíbrio lá orgânico dele. Mas aí seria uma coisa que ele... Se um homem não chegou, mas se um homem chegasse para trazer uma questão dessa, de olha, vamos marcar com o urologista, né? Vai ser bom, você vai fazer teus examezinhos e tal.
que aí precisa entender o que está acontecendo organicamente, mas às vezes não tem nada de errado. Às vezes ele, assim, o volume dele, mas doutor, o meu volume é menor do que o do meu colega. Pô, vocês estão medindo? Estão fazendo competição. Eu não sei o que você quer, porque na verdade para engravidar uma mulher basta um, né? Uma vez eu fiz um exame, né? Que eu sou vasectomizado, né? Então eu tive que fazer o exame antes entender, e depois né? eu tive que fazer o exame depois, né? Aí deu zerado lá. Mas, tipo, deu milhões lá. Eu falei, eita! Tem bastante aqui, né? É verdade. É igual você falou, na realidade, não é a quantidade, né? Sim. Tem que estar saudável, né? Porque tem gente que às vezes até tem uma ejaculação grande, mas os espermas estão mortos, ou estão, né? Aí tem que fazer um tratamento e tudo às mais. vezes, assim, todos os extremos não são legais, né? Então, às vezes ele não tem zero, não sei lá, ou a não ser que ele tenha feito, né, uma retirada da próstata, e aí ele tem uma ejaculação retrógrada, que a gente chama, vai pro xixi. Tem até uma piada do meu professor de urologia lá na que ele falava assim, doutor, aí eu fui... Pode falar a palavra, não? Pode, mas coloca o pi. Tá, beleza. Doutor, aí eu fui, né, lá, bater umazinha e tal, e quando eu ejaculei, porra nenhuma. Não saiu nada. Mas é por causa que quando você mexe com a próstata, né, você acaba levando isso para um outro canal, e ele sai no xixi ali. Então a próstata, ela serve como se fosse uma divisão ali, ou não? Na verdade, tudo nasce por ali, né, e aí depois é distribuído a situação, então, digamos que a parte essencial para vocês está nessa região, inclusive do prazer, né? É verdade. Falando nisso, tem gente que sente prazer, né? O homem, tem homem que sente prazer. Tem gente não, todos os homens que têm próstata sentem prazer nessa região, é uma região extremamente prazerosa, mas também extremamente regada a tabus, né? Certo. Eu tinha até pedido pra você, eu falei assim, Josi, você tem alguns apetrechos aí, né? Uhum. Traz que eu quero, né, saber, conhecer, pra gente mostrar até pro pessoal aqui. Eita, você trouxe ou não? Elias? Muito pouco, Elias, né? Porque no meu consultório tinha bem mais. Vamos ver o que a Josi Mota trouxe aqui pra gente, pra você ficar curioso, hein? Vamos começar com esse aqui, né? O strap-on. Como chama? Strap-on. Strap-on. Ou cinta peniana, tá? Peraí, deixa eu ver como que bota esse trem aqui. Esse aqui era do meu consultório. Tá, aqui é uma cinta, né, que você coloca na cintura aqui, tá? Certo. E aqui você adapta um pênis de borracha, tá? Que é tanto para você fazer a inversão. O que é a inversão? É quando a mulher coloca um pênis para penetrar o seu parceiro. Ou para mulheres penetrarem mulheres. Então, entendi. O strap-on faz parte das fantasias. Inclusive, né? Esse tipo de situação num casal hétero, por exemplo, pode ser até um fetiche. Fantasia. Se for fetiche, assim, aí nós já temos uma outra... Tem que estar presente, né? E aí aquilo que você explicou, sim. Sim. Então, faz no parte caso, de fantasias, né? A inversão em casais héteros, né? E em casais homos, sim, também pode existir como uma fantasia, como uma brincadeira, né? Ali, para penetrar o outro, né? Então, eles colocam um pênis de borracha aqui e brinca com tudo isso, tá? Entendi. Existe chicotinhos também, né? Existe mordaças. Ixi, eu também penso trem, mas tá tudo nas caixas lá, né? Eu trouxe outra curiosidade aqui, que também é pouco conhecida. Essa aqui é menos conhecida ainda. Eita! O que é isso, mulher? Essa aqui é o cinto de castidade masculina, né? Cinto de... Posso pegar? Pode, não tá usado não. Cinto de castidade masculina. É só pro meu museuzinho, assim. E como funciona o trem aí? Vamos lá. Tem Trem quem diz é mineiro, né? Pois é, eu falo muito, porque eu morei em Minas, né? Eu sou mineira de coração, que eu amo Minas. Então, mas a comida mineira é uma delícia, né? E o povo também é uma delícia. A minha parte da minha família é mineira. Ah. Eu tenho um parente em Minas, meu pai é goiano. Né? Então, assim... Tá parecendo aquela música do Chico Buarque, né? Meu pai era não sei quem, mineiro. Por aí. Eu acho que eu moro ali no Triângulo Mineiro ali, próximo. Coisa boa. Não, então, isso aqui, na verdade, tem um grupo de pessoas que curtem brincar, né, ou fantasiar da castidade masculina. Que normalmente acontece da seguinte forma, né? A mulher, ela funciona como uma dominatrix, mas não tem esse conceito, tá? Até porque é só uma vertente do pessoal do BDSM, e ela determina que um dia ela vai colocar isso no homem, e ele vai trabalhar, e tem vários modelos, tem modelos ele fica o dia inteiro com isso?
Sim, ela libera ele quando ela quer. Então ela fica com a chave, né? Que Literalmente, com incomoda. a chave deve incomodar, mas como é uma vertente do BDSM, tem um lancezinho aí de não só de submissão, mas de curtir também um pouco do sofrimento, né? Então, esses homens que curtem isso e essas mulheres, ela fica com a chave aqui, ó, penduradinha, e no dia que ela libera, que ela quer, ela libera ele. Inclusive, eu tenho um blog de contos eróticos, tá? Ele que tá bem desatualizadinho, porque eu comecei durante o lockdown, então era muito atuante, mas eu andei dando uma Eu vi que tem até preguicinha. um dos seus status lá que fica fixo é de conto, né? E aí quem me manda né, são as pessoas. E tem um conto que foi baseado na gaiolinha, é muito real. Embora algumas coisas tenham ali uma licença poéticazinha, mas é baseado na gaiolinha. Então é bem Olha só. interessante, que é A Dona da Chave, o nome do conto, se alguém quiser entender um pouquinho sobre como é o funcionamento. Inclusive, quando eu li sobre esse tipo de vivência, né, que existe na sexualidade, eu acabei adaptando também para algumas tarefas para as mulheres com desejo diminuído, né? Não o uso em si, né? Porque, enfim, um homem ficaria desesperado, um homem que não, Né? um homem ou uma mulher que não faz uso dessa prática ou que não curte nada um pouco mais hard, digamos assim, você tá louca? Não, mas assim, não vai existir uma gaiola física, né? Mas, por exemplo, por quê? Porque normalmente uma mulher com desejo diminuído, normalmente, não todas, né? Ela tem a sensação de que tudo vira uma ameaça ou um convite ao sexo. Então, às vezes, esse homem chega para dar um cheirinho no cangote dela e ele só quer dar um cheiro, e eles sempre falam isso. E ela, ai meu Deus, lá vem. Tá querendo. Tá? Não, homem, nossa. Só que assim, é como eles dizem, Josi, não quer dizer que eu queira, mas quando eu cheiro ela, eu me sinto, porque ela é uma pessoa que eu desejo. Então, mas não necessariamente significa que eu queira levá-la para cama. Sim. Mas para essa mulher, ela já está tão impregnada dessa coisa que ela se sente acuada. Então, uma das brincadeiras que eu acabei desenvolvendo durante uma semana, ou um pouco menos, dependendo do casal, a gente observa, só ela vai procurá-lo. E ele não pode, ele só responde, ele não pode. Por quê? Porque precisa liberar essa mulher dessa pressão. Então, fazê-la também investir, né? Chegar, beijar, atiçar ele, brincar. E assim como também fazer esse homem se sentir desejado, porque ele está se sentindo o tempo inteiro rejeitado. Sim. Né? Então, e funciona muito bem, é bem legal, é bem recebido, né? A tarefinha. Interessante, viu? Esse eu não tinha visto ainda, não. Isso aqui é uma curiosidade que, assim, pouca gente sabe mesmo, né? Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui. Eu trouxe também, né, essa prótese para a mulher. Essa aqui é um clitóris, né? Acho que eu cheguei a mostrar para ti. Ela mostrou nos bastidores aqui. Isso aqui, gente, ó, é o que tá por o dentro. clitóris que tá na mulher aqui. É tudo isso aqui, ó. A gente só vê esse negocinho aqui, né? A pontinha do iceberg, a né? gente só vê a pontinha do iceberg, mas tudo isso daqui Como sempre, todo iceberg, o que tá maior é o que tá por baixo. E, né? e ele lembra mesmo, assim, um pênis, né? Se for analisar, ó. A anatomia de um pênis dissecado em clitóris é basicamente a mesma, até porque, vamos colocar aqui, durante a fase, né, do embrião ali, nós éramos muito iguais e depois fomos nos diferenciando em algum ponto, né? Então, assim, ele é um pênis, mas como eu te disse também nos bastidores, nanotecnologia, muito mais poderoso. Muito mais. É pequenininho, é tecnologia japonesa, pequenininho, mas forte. Funciona, né? O negócio, né? Né? Então, usem e abusem sem nenhum problema. Que esteja na ponta da língua de vocês, né? Dos dedos, onde quiser. E esse aqui é uma prótese feminina, né? Porque dentro da questão das cirurgias, né, que nós temos hoje de redesignação de sexo, ainda se consegue transformar uma vulva e uma vagina num pênis, mas não o inverso. Então, as mulheres, né, que Quer dizer, então um homem, ele consegue fazer a cirurgia de... se você quiser, você pode transformar o teu pênis numa vagina. Numa vagina, tranquilo. Mas uma mulher, assim, ainda não tem muito... Assim, existe um outro, mas não é... O que existe hoje mais é a questão do hormônio para aumentar o clitóris, né? Mas ele também não vai chegar a esses tamanhos todos, né? Então... Mas o clitóris, ele pode chegar até que tamanho? Agora é uma curiosidade que você falou bem aqui. Eu não vou saber precisar, vou te faltar essa informação, mas eu não acho que ele chegue
10, 12 centímetros. Nossa. Sei lá. Quanto que é 12? 10, 12. Sou péssima. Vai ser não, mais menos que isso. É, tipo isso. uns 3 centímetros. 3, 4 centímetros. Aí, na verdade, vira um micropênis, né? Porque o micropênis era mais ou menos desse tamanho aí. Então, as mulheres acabam acoplando. Isso aqui tem uma calcinha que você compra, que ela é toda da cor do tecido. Né? Tem uns... Esse aqui você coloca para poder deixar ele ereto. Tem nesse site, inclusive, a Transpec, né? Que ela é até brasileira, né? E todo manual pintado à mão, é perfeito, material, pode olhar. Eu tava vendo aqui. Tem vários tamanhos, tem várias cores, tá? Tem de todas as cores e tamanhos, né? Então você escolhe a seu prazer lá. E tem até líquidos ejaculatórios. Só pra forjar a sensação, né? De que tivesse ali, né? Não sei o que é esse líquido, tá? Confesso, não comprei, né? Mas eu sei que tem quando você vê lá nos apetrechos. Isso aqui parece iPhone, você vai comprando vem aqui. Eu quero isso aqui, vou acoplar, botar um upgradezinho aqui, né? E tal. Então, tem muita coisa que tá acontecendo justamente em razão de que a gente tem mais informação. Não quer dizer que estejamos mais libertos, mas nós temos mais informações sobre sexualidade, sim. E falando em pênis, né? A gente estava até brincando lá na questão. Agora estão até, né, competindo a questão de quem joga mais longe, né? Mas assim, sim, uma coisa que é um tabu também para o homem é a questão do tamanho, né? O que é um tamanho de pênis pequeno? O que é um tamanho de um pênis dotado? Olha, assim, vamos lá. A nível, né, geral. Isso é até difícil da gente botar, principalmente como profissional, porque isso pode gerar nos homens a sensação de, ponto, o meu é grande, o meu é pequeno, né? Não é essa não ideia, é a intenção. Né? É como sempre diz, não é o tamanho, sim o funcionamento sim, da coisa. Sim, não adianta nada também você ter... E, além do mais, assim, até pensando no prazer, se a gente for pensar racionalmente, uma penetração, ela tem como principal função procriar, né? Não, é o prazer. Vou ter que dizer que não, porque o prazer a gente também pode obter de todas as outras formas. Mesmo uma pessoa eunuca, né? Assim, uma pessoa que tenha perdido seu pênis, assim, ela também pode sentir prazer. Não sei se vocês sabem, mas uma pessoa tetraplégica, aquela que se perdeu, né? Toda a sensibilidade. Ela pode ter prazer, orgasmo no rosto, que foi o que sobrou. Né? Isso é mais do que nunca a prova de que o orgasmo não acontece no meio das pernas, e sim no meio das orelhas, né? Por quê? Porque quando o corpo é um receptor de sensações, né? Então ele recebeu aquela sensação, o cérebro decodifica, entende o que é aquilo, e se ele não encontra mais resposta daqui para baixo, ele vai procurar aqui. Ele é completamente adaptativo. E tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, que Os Intocáveis, que é um cara numa cadeira de rodas, né? Sim. O filme não é sobre isso, mas se você prestar bem atenção, tem um momento em que ele tem um orgasmo, se eu não me engano, com estímulo, não sei se foi de um beijo na boca ou foi na bochecha, mas é bem isso. E principalmente se você já, antes do acidente, né, onde você perdeu essa capacidade, se você já tiver tido um orgasmo, você já tem esse registro. O orgasmo é aprendido, tá? Então, se você... agora, não, Jorge, ele nunca teve um orgasmo. Vai ser um pouco mais difícil, porque ele ainda vai ter que repetir esse estímulo algumas vezes para o cérebro entender que é importante e onde ele vai colocar essa informação, mas ele também vai aprender sobre o orgasmo. Então, para dizer que, assim, na verdade, se a gente for pensar grosseiramente, você não precisa de um pênis para gozar, tá? Você precisa às vezes, você precisa de um pênis ou de uma... para procriar naturalmente, porque inclusive também, mesmo que eu quiser ir numa inseminação, eu também consigo. Faz, né? Então, realmente. Assim, na verdade, grosso modo é isso, tá? Mas isso deveria ser uma informação para liberar os homens, para parar de, sabe, pensar assim, nossa, por que tamanho? E eu costumo dizer, tamanho é sempre preferência. Da mesma maneira que tem homens que gostam de outros, de pessoas que têm bunda maior, menor, de peito maior, menor, isso é preferência. Josi, mas a preferência influencia no desejo. Concordo, subjetivamente, porque, cara, se eu gosto de peitão, ou se eu gosto de bundão, assim, claro que eu fico muito mais, né? Isso influencia, mas não é a fonte principal. Sim, não é a regra geral, né? Hoje no Brasil a gente tem assim, que a média que a gente fala é que tem um estudo que faz uma média entre 14 centímetros, né? Josi, menor do que isso. Funciona muito bem, meu filho. Funciona. Desde que você seja, né, uma pessoa querida, gentil, amável na cama. Eu acho que como também falhou na cama. Falhar para mim é falha de caráter. Sim. Né? Agora, porque a pessoa não foi legal, digamos assim.
Mas, cara, perdeu a ereção, volta. E mulheres brocham mais do que homens. As pessoas só não falam disso, né? E às vezes a outra pessoa é tão legal e continua, não, amor, calma, a gente vai retomar aqui. Por que as mulheres também não podem fazer isso? Serem gentis, né? E retomar. E essa questão pro homem, né? A questão de brochar, eu acho que é até pior porque é ali, né? O pênis não funcionou. Tá aí vendo, né? você tá vendo, a mulher tá ali oculta, ela disfarça, né? Ela disfarça. Não deu, vou passar aqui, né? Um lubrificantezinho, né? E comprado. Mas não é por aí, assim. Eu acho que a gente tem que começar a normalizar a brochada. Quando eu falo normalizar, é para que as pessoas entendam que, cara, faz parte, né? E não só faz parte, como quando o homem, né, sai daquele processo de estar beijando, abraçando, cheirando, lambendo, chupando, sei lá, e vai botar a camisinha, 100% brocha. Porque ele estava enviando informações que fazem uma ereção, e ali ele parou para pegar uma coisa, para abrir, né, para tirar. Além do mais, às vezes esse homem fica com a sensação de que o outro está observando. Então, tudo isso cai. Não é porque a camisinha, como dizem muita gente, assim, não é uma touquinha de dormir, não. Né? É pelo medo, pelo nervosismo, é por ter parado de dar a informação que o cérebro precisa para fazer uma ereção. Então, vamos normalizar isso e recomeça. E no caso da camisinha, eu sou muito a favor da parceria, a pessoa que está do outro lado, sabe? Ajuda, né? Ajuda a colocar. Ajuda, ou continua o estímulo ali, porque outra pessoa está fazendo outra coisa, né? Isso funciona para tudo, Elisa. Assim, tu tá falando comigo e eu tô aqui de boa, mas imagina que eu tô aqui, tu tá falando comigo e eu tô prestando atenção em outra coisa, eu não sei o que tu tá falando, não. Eu não faço ideia do que tu tá falando se eu olhar para outro canto. Então, e assim, no momento em que eu pego a camisinha, eu cessei a informação do sentir e vou pro pensar. Faz sentido cair na conexão. Com certeza. O sinal do Wi-Fi precisa de informação. Cai na hora, não tem jeito, né? Cai na hora, gente. Então vamos normalizar, né? Vamos normalizar e a brochada, viu? Não significa que a gente tá aqui pedindo para que todos brochem, tá? Não é isso. Mas, assim, não vamos levantar, brocha, não é isso. Não é isso. Mas aconteceu, normalize, volta. Por que não recomeça o beijo de novo? Por que não recomeça a lambida de novo? Voltem a dar as informações que o corpo precisa para responder, o cérebro precisa para responder no corpo, né? Show. Josi, e assim, as pessoas, eu vi que você falou, né, que vai dar uma pisada no break aí, né, vai fazer atendimento mais online, né, mas... Só no online, só no online. Né? E como assim, que as pessoas que tiverem necessidade de te procurar, onde que ela pode te procurar? Tá, vamos lá. Se você coloca Josi Mota na internet, hoje é o nosso o nosso catálogo, não, como é que era? Antes era lista telefônica. Desculpa, sou da tempo da lista telefônica. Eu também sou. Né? Então você está disfarçando bem. Sou, né? Eu levo da lista telefônica. Pois eu sou bem desse tempo. Então, assim, hoje nossa lista telefônica é a internet. Então, se você coloca Josi Mota, você me encontra. Ou se você coloca sexóloga, mesmo que Fortaleza ou não, você também me encontra. Porque, por exemplo, eu atendo muitos brasileiros que moram fora do Brasil. Né? E eu falo, onde vocês me acharam? Ou no Instagram, né? Ou digitaram hashtag sexóloga, ou digitaram só sexóloga no Google brasileira, e aí vai para um site que é o Doctoralha, né? Que é um site só para o pessoal que lida com a saúde, tem médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, sexólogos, enfim. E aí me acham, né? E lá tem no perfil também, as pessoas podem recomendar ou não o seu trabalho, né? Isso é uma coisa muito pessoal e bem interessante. Fica muito parecendo aquele TripAdvisor, né? Assim, onde as pessoas vão lá e não fui, gostei, não gostei e tal. Então tem toda uma pontuação. E no meu Instagram tem mais brincadeira, porque eu tô, como eu te disse, eu tô desacelerando, né? Como meu marido aposentou, digamos assim, a gente tá fazendo um movimento agora também de estar indo devagar. Ele já foi e eu tô indo devagar. Só não quero, não consigo largar meu trabalho. Meu marido dizia que eu era meio que workaholic, né? Mas, não, workaholic, né? Hoje faltou o nome. Workaholic. E aí eu digo, não, tá bom, então vamos com calma. Vou pisando no freio, mas não vou largar o osso. Não quero parar com tudo, né? Não. Gente, a gente recebeu aqui a Josi Mota, que Já, olha só. Mas então eu vou te fazer uma pergunta. Pergunte. Foi bom pra você? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu acho que pra você também, viu?
Faça pergunta pro público, E né? pra você? Foi bom? Não, tem que fazer aquela de sensual, né? Isso. Morde a bom boca, pra morde você? a boca. Foi bom pra você? Eu não sei se é muito sensual. Foi bom pra você? Pensou não, muito não. Só posso rir. Mas foi maravilhoso mesmo, viu? Um papo assim, a gente vai marcar outro, viu? Oxe, pode chamar. Deixa aí, ó, vamos rodar essa segunda temporada aí, a gente tem muitos projetos aí, a gente vai falar de outros assuntos que eu acho que é importantíssimo para nossa audiência, né? Então assim, Josi, muito obrigado pela sua presença, agradeço de coração mesmo, tá? Você ter se disponibilizado para vir aqui gravar com a gente, viu? Eu que agradeço, e foi muito bom pra mim, viu? Foi muito prazeroso. Gente, então, ó, até a próxima, vem com a gente!